Então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Deus Pai, é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser o filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Ama que Ele te ouve. Ama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Ama, te ouve, salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. A bateria e a igreja, quero ouvir. Clama que Ele te ouve, vai. Clama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Todos juntos, vamos adorar o Senhor. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que bonito é louvar a Deus. E nós estamos aquecendo aqui o nosso coração. Daqui a pouquinho o pastor Valquir, que é um grande homem de Deus, vai descer nesse altar e vai ministrar uma palavra. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração dele, em nome de Jesus. E essa palavra vem de Deus para nós. Amém? Mas antes da palavra, a gente sempre procura ouvir pelo menos um ou dois testemunhos que edificam a nossa fé. Se você tem um testemunho para contar, já tem a irmã Xavier lá, ó. E a irmã ali, ó. Aí o irmão aqui, ó. O irmão aqui levantou primeiro. Então, só essas duas pessoas, por conta do tempo, senta um pouquinho. Os demais irmãos, vocês me perdoam, tá bom? Por causa do tempinho aí. Isso, foi a irmã Xavier lá. Foi a irmã Xavier, o nosso irmão aqui na frente, tá bom? A senhora me perdoa. Aí no próximo culto a senhora pode contar a bênção, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, por causa do horário aqui, a gente não vai ter tempo de contar tudo. Os demais irmãos podem sentar um pouquinho. Vamos começar aqui com o nosso irmão na frente. Boa noite. Bom dia, irmão. Bom dia. Como que é o nome do irmão? É de Carlos. A paz do Senhor a todos. Eu queria contar uma bênção muito grande que a gente, todo ano, eu já faço já há 20 e poucos anos o projeto de vida. Sim. É muito importante fazer o projeto de vida, porque nesses 20 e poucos anos eu não vi Deus falhar em nada. Nada. Tudo colocado no projeto ali, sendo dentro da vontade dele, sim, tudo se cumpre conforme a promessa que ele nos deu. E esse ano eu tinha um projeto, um dos projetos, que era uma reforma que tinha para fazer, dentro do estabelecimento meu. E com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ele me deu essa bênção e concluía mais uma parte do projeto de vida. É bênção. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Irmãos, projeto de vida tem muitas pessoas que ignoram. Ah, mas eu vou escrever lá. É sim, irmão, é um projeto. É algo que você coloca diante de Deus. São os planos que nós colocamos diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz claramente: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então, quando você coloca um propósito diante de Deus no projeto de vida, durante todo o ano, esse projeto de vida é apresentado em oração, em nome do Senhor Jesus. Quem chegou a fazer? Glória a Deus. A maioria das pessoas faz, todos nós fazemos todos os anos aqui, e você com certeza deve ter muitas bênçãos para contar também do projeto de vida, né? Vamos pegar o testemunho da nossa irmã lá no fundo. Bom dia, irmã. Bom dia.
Conta a benção. Minha benção foi o envelope que o pastor deu no final do mês passado. Certo. Que ele falou assim, quando a gente pegasse aquele envelope, fazia um propósito, no dia de trabalho, Sim. você dasse para o Senhor. Uhum. E eu, na hora que eu peguei, eu fiz esse propósito e Deus honrou. Glória a Deus. E eu tinha uma dívida também, eu paguei essa dívida, tá? Graças a Deus. Outra benção, a minha filha caiu, era para ela ter quebrado a parte do corpo dela, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela só ralou. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. Olha que benção, irmãos. Você vê a importância de você ser fiel nos testemunhos. Pega aqui ó, o testemunho da nossa irmã ali, dá tempo, irmã. A senhora que tinha levantado a mão, a irmã de cinza ali, ó. Ela tinha levantado a mão ali. Vai dar tempo. Se der tempo, o senhor conta também, tá bom? Bom dia, pastor. Bom dia, como que é o nome da senhora? Marta. Marta, conta a benção, irmã Marta. Bom dia a todos. A minha benção foi do envelope de domingo e aquela oferta que o pastor Valquírio pediu. Sim. É simples, mas para Deus é muito grande. Foi assim, ele pediu a oferta e eu peguei e falei que tinha R$10 na bolsa e os outros estavam separados para a oferta que eu venho no meio de semana. Aí eu peguei e dei essa oferta. Aí quando eu cheguei, terminou o culto, tudo, né? Primeiro quero agradecer a Deus por tudo, né? Porque ele é fiel na minha vida e da minha família. Então, agradeço ele cada dia da minha vida. Glória a Deus. Então, aí eu peguei e fui embora para casa, né? Aí, quando chegou lá, o meu esposo tinha saído. Aí, quando ele chegou, ele falou assim, tem R$100 para você aqui. Aí eu peguei e falei, não, eu falei, quer ver, sábado você me dá, né? Aí ele pegou e falou, tá bom. Aí ele foi trabalhar na segunda, quando ele voltou, ele falou, Marta, o dinheiro está aqui. Os R$100, né? Eu dei uma oferta de R$10. Aí eu peguei e falei, mas foi aquela que eu dei para Deus. Assim, não é que a gente dá para Deus é para pagar as coisas, né, pastor? Sim, mas é verdade. Aquilo que Deus viu que eu estava fazendo de coração. Com certeza. E foi R$10. Eu peguei da oferta, né? Graças a Deus já cumpri meus votos, que eu sempre cumpro, né? E está tudo, graças a Deus, e agradeço a Deus por isso seja daí. Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, irmã. E é muito... Pega aqui, ó. Dá tempo de pegar o testemunho do nosso irmão aqui na frente, em nome de Jesus. Isso. Vou fazer aí o pastor Daniel se exercitar, a Isabelle correr. Bom dia, irmão. Bom dia, Como que é o nome do irmão? Irmão Edésio. Irmão Edésio, conta bem. A bênção é um projeto também que eu tinha na minha casa para reformar um muro, né? Sim. Que tinha um erro muito grande, que é quando eu fiz o muro da minha casa, contratei umas pessoas para fazer, e as pessoas não tiraram a medida exata, mediram lá no fundo do terreno uma diferença de 30 centímetros para um muro de um vizinho. Nossa. O muro estava torto, e esse erro demorou muito tempo para poder ver, descobrir, né, que estava 30 centímetros a mais para dentro do terreno do vizinho. Eu paguei, fiz um muro tremendamente, um muro ótimo, né, bem construído, mas errado. E aí a gente percebe, irmão, quanto é difícil errar, viu? É verdade. O erro da gente custa caro, viu? Muitas vezes a gente precisa perceber para não errar, porque o erro custa caro. Então nós precisamos ter essa vigilância na vida. E outra bênção, esse muro foi reconstruído, foi com uma vantagem financeira. Eu tive um contrato com uma pessoa para fazer e outro veio quando fizeram, eu percebi a diferença do preço. Então, foi uma bênção concluída que Deus me deu. Me livrou de um prejuízo tremendo. Mas eu calculo mais ou menos assim, que eu ia perder mais ou menos uns R$6.000 a mais. Como a gente não tem condições financeiras grandes, elevadas, R$6.000 é muita coisa, muita diferença. E eu fiquei muito feliz com essa vitória que o Senhor me concedeu. E a outra bênção, irmão, olha, eu conto essas vitórias porque Deus realmente fez na minha vida. Jesus, eu estava com a geladeira, um problema em casa, e realmente eu olhei para a geladeira e a geladeira estava quebrada, não queria funcionar. E eu disse, em nome de Jesus vai funcionar. Irmãos, quem não quiser acreditar, que não acredite, mas eu recebi essa bênção. Minha geladeira voltou a funcionar
sem precisar chamar, sem chamar técnico, entendeu? Eu calculo no prejuízo. Eu já vi carro mínimo consertar assim, viu? Olha, na fé, viu? Eu conto essa vitória. Pode dizer o que quiser. Eu conto essa vitória para a glória de Deus, tá? Quem quiser, acredite, porque eu faço a minha parte. Eu creio no Senhor, porque Ele é Deus das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Com certeza. E a geladeira é uma coisa material. Pô, mas quem que é? Deus tem seus anjos para fazer coisas maravilhosas. Mas é o cuidado de Deus conosco. Entendeu? Eu agradeço ao Senhor por tantas coisas maravilhosas. Louvado obrigado, Jesus. Obrigado, em nome Senhor. De Jesus. Glória a Deus. Isso que o irmão falou é verdade mesmo. É verdade. Não que, assim, irmãos, não é 100% das vezes, significa então o meu carro quebrou, vou lá e vou dizer em nome de Jesus. Não, às vezes você vai levar no mecânico, sim, você vai levar no mecânico, vai consertar lá, é normal. Mas existem alguns casos que a gente sente de Deus, né? A gente sente de Deus que Deus quer fazer aquela obra, Deus quer fazer aquele milagre, naquele momento a gente ora e Deus faz esse milagre em nome do Senhor Jesus, amém? Então, é o discernimento espiritual que a gente tem que ter, que o irmão teve naquele momento, e que eu já presenciei testemunhos assim também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé com alegria. Que testemunhos bonitos que nós acabamos de ouvir aqui, hein, irmãos? Grandes são as obras do Senhor, infinitas são as suas maravilhas. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas, sua presença é bem-vinda entre nós. Diga se eu dobro. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a sua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Venha tocar, Jesus, declare. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração e nos leva, Jesus, e me leva nos seus braços. Te adoramos, te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. E eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Grandes são as suas obras, infinitas maravilhas, sua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá
segundo sem tua luz. Eu não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem o amor. Eu não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem me tocar, vem me tocar, vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração e me leva nos seus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, e eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração e me leva nos seus braços de amor. Te adorarei de todo o meu coração, e eu te cantarei louvores. Nosso Deus, nós estamos em Tua presença e cremos que o Senhor é tão fiel, meu Deus. Fiel é Deus. Fiel é o Senhor, meu Pai, para cumprir as Tuas promessas para a nossa vida, Pai. E nós nos colocamos perante o Senhor nesta manhã para declarar isso. Declarar a Sua fidelidade para conosco. Tua palavra diz que fiel é Deus, que nunca deixará que venhamos enfrentar lutas, batalhas acima do que podemos suportar. O Senhor tem essa fidelidade para conosco, Pai, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece, meu Deus, até onde podemos ir e o que podemos aguentar. Pai, que esta pessoa acredite nessa fidelidade que o Senhor tem. Aleluias. Fiel, fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Declare isso, vamos. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim,
Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Amém. Você está em que tom, ministro? Ah? Você está em dó. Coloque em lá. Ele passou lá para você? Ele passou em lá? Percebi que está alto. Por isso que eu falei, não estava batendo, né? Quem conhece essa canção? Quem conhece essa canção? Vamos aprender? Está no tom que ele passou aí? Olha lá. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha. Meu Pai. Espera aí. Que tom que tá? Lá. Tá em lá. Cadê o Daniel? Tá aí? Foi comer mortandela? Ah. Toca ali o tom que você tocou no dia. Vamos ver. Isso. Eu não tô pegando não, hein? Isso. Fiel é Deus. Sim. Fiel é Deus. Não falha. Não falha. Não tarda. Não tarda. Você, ó. Fiel é Deus. Você. Seu amor não tem fim. Seu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Vamos comprar, olha lá, ó. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Não falha. Não tarda. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, seu amor não tem fim. Sempre cuida de mim, fiel é Deus. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você consegue pegar a sua Bíblia? Sua Bíblia, você consegue pegar? Isso. Pegou o tom já, ministro? Ministro pegou? Toque nesse tom aí. Isso. Tá em lá mesmo? É lá? Ok. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Porque a Bíblia fala que Deus é fiel. Vamos entender isso aqui. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Eu dei essa palavra na sexta-feira. Alguém esteve aqui sexta-feira? O texto diz assim: não veio sobre vós. Tem 3 pessoas aqui na igreja. Vamos lá, vamos juntar. Agora todo mundo, vamos lá. Não veio sobre vós tentação, senão. Então vamos entender isso aqui. Gostei muito dessa revelação. Apesar do nosso inimigo ser espiritual, o que o diabo usa para tentar nos destruir é humano. Digo amém. O diabo nunca vai usar outras coisas. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu estou passando uma luta, é coisa do outro mundo. Para, não existe isso. O diabo, ele é espiritual, eu não vejo. Mas as coisas que ele usa para tentar me destruir são coisas humanas, coisa do dia a dia, coisa que você está enfrentando, outros também estão. Então ele disse: não veio sobre vós tentação senão humana. Mas daqui, ó, mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar ou passar uma luta acima do que você pode. Lá fora até as pessoas que não são da igreja falam isso, né? Deus só dá o que a gente aguenta. As pessoas não falam isso lá fora? Até quem não é da igreja fala. Quem crê que Deus é fiel aqui? Deus é fiel. Você tem certeza que Deus é fiel? E por que você está dizendo que a luta que você está passando é acima das suas forças, que você não está aguentando? Porque quando você fala isso, você está declarando que Deus não é verdadeiro. A Bíblia fala que Deus é tão fiel que Ele nunca, jamais vai permitir que você passe uma luta acima das suas forças. Deus conhece a nossa estrutura.
Salmo 103, 14, a Bíblia fala que Ele conhece a nossa estrutura e sabemos que Ele sabe que eu sou pó. Deus conhece a sua estrutura. Se tal situação está mexendo com o seu emocional, você tem que começar a verificar, porque talvez é você que não conhece a sua estrutura. Se Deus permitiu que você esteja enfrentando uma situação, é porque o seu emocional pode lidar com isso. Você pode, diga eu posso, diga eu sou maior do que isso. Você precisa se conhecer, porque toda vez que você passa uma luta, pastor, mas isso me entristece, mas você tem estrutura para isso. Você aguenta, diga eu aguento. E por quê? Porque a Bíblia fala, mas Deus, mais fiel é quem? É Deus, que não vai deixar você passar uma luta acima do que você pode suportar. Diga eu sou maior do que isso. Mas olha o versículo como termina. Antes, com a tentação, junto com o problema, dará também o quê? Então desde o primeiro dia que o problema chegou, Deus colocou junto o escape, o milagre. Então o milagre já existe desde o dia que o problema começou. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Deus é fiel? Então vamos dar uma linda salva de palmas, vamos declarar isso. Fiel, fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda, fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim, fiel. Quero ver o povo cantar, vamos lá. Fiel é, bonito, ó. Fiel é Deus, não falha, não tarda, fiel, fiel é Deus, fiel. Seu amor não tem fim, sempre cuida, fiel é Deus. Todos juntos, ó. Fiel é Deus, fiel é Deus, não falha, não tarda, fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim, fiel. Levanta suas mãos assim. Você tem a cartela do impossível? Pegue ela, por favor. Espírito Santo, nós aproveitamos para orar, meu Deus, porque para o Senhor não há impossíveis. E se o Senhor permitiu que essa luta acontecesse, essa batalha viesse, é porque o Senhor, meu Pai, viu em nós uma estrutura, uma capacidade para lidar com isso. Talvez é uma luta, Pai, que está fazendo com que essa pessoa perca o ânimo, fazendo com que essa pessoa, meu Pai, venha a agir de uma maneira negativa. O Senhor espera mais de você. Não decepcione a Deus, porque Deus espera melhor de você. A palavra de Deus fala em Hebreus: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Deus espera o melhor de você. Deus espera que você venha lidar com este problema de maneira mais positiva. Deus espera que você venha lidar com essa situação não permitindo mais que tal problema mexa com o seu emocional. E não pode. Você é mais forte do que isso, mulher de Deus, homem de Deus. Você é mais forte do que isso. Você é capaz de lidar, porque junto com esse problema, Deus já preparou, providenciou o escape. O escape já existe. O milagre, ele já é uma verdade. Levante essa cartela e diga: Senhor Deus, o Senhor sabe
que para o Senhor não há impossíveis. E eu creio que aquilo que o Senhor preparou para mim, o escape, a saída, eu creio nela. Diga, eu tomo posse e eu determino que o milagre aconteça. Eu determino portas sejam abertas. Eu determino cura divina venha sobre mim agora. Opere em mim neste momento. Isso, agora você pode fazer essa oração. Meu Deus, abençoa esta casa. Eu não sei qual é a área, qual o motivo que fez esta pessoa, meu Pai, participar desse propósito que iniciou no coração do missionário, Pai. Mas eu creio, meu Deus, que para o Senhor não há impossíveis. Talvez essa pessoa ainda não havia se conhecido, não sabia da sua estrutura. Mas nenhum problema, quando Ele aparece, é maior do que nós. Então, meu Pai, ensina esta pessoa a não perder a bênção, mas tomar posse dela. Diga obrigado, Jesus. Se puder, dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje o nosso ponto de partida é sempre Mateus, né? Capítulo 5. Nós temos estudado a respeito das bem-aventuranças, como se tornar uma pessoa feliz. Quem tem pego esse estudo? Cada domingo nós temos falado um pouquinho. Hoje eu quero falar logo de 2, porque senão não vai dar tempo para a gente falar sobre tudo. Hoje eu quero falar sobre feliz os mansos, porque herdarão a terra. Está ali o texto. Bem-aventurados os mansos. Quem que é manso? O que é manso? O que é ser manso? Então vamos aqui. Vamos entender o que é manso? Manso é isso aqui, ó. É a pessoa. Fulano vem, a pessoa vem. E vem dançando. Hein? Isso é ser manso? Não, isso é ser preguiçoso. Concorda? Tem gente que tem preguiça. Você chama a pessoa, fulano. Não, mas pastor, ele é manso. Não, ele é preguiçoso mesmo. Ele é devagar. Isso não é ser manso. Tem gente que acha que mansidão é isso, né? Mansidão que a Bíblia fala não é vagareza, né? Não é ser devagar. Não, é ser manso aqui dentro. Diga glória a Deus. É você manter o seu controle aqui dentro. Tem muita gente que acha que falar devagar não dá nem para ouvir o que a pessoa fala. Não, isso é preguiça de falar. Isso não é mansidão, não. Isso não tem nada a ver com mansidão. Isso é com preguiça de falar mesmo. Mansidão é uma coisa interior, diga amém. Pastor, qual que é o problema de não ser manso? Você não vai conseguir herdar bênção nenhuma. É isso que você precisa aprender. Talvez você não vai perder sua salvação, mas também aqui na terra você não vai ser abençoado. Tem muita gente que não é abençoado porque não é manso. Ele não consegue manter o seu controle. É aquela pessoa que se irrita, aquela pessoa que se abate, não pode falar nada, pronto, meu Deus do céu, não é cristão, é cristal. Você é um forte candidato a ser igual Moisés, que tinha uma promessa de entrar numa terra prometida e não entrou. Por quê? Porque você é aquela pessoa que se irrita fácil. Você tem que tomar cuidado. Então ele diz, bem-aventurados, o que significa bem-aventurados? Felizes os mansos. Por quê? Porque eles herdarão o quê? A terra. Verso 6. Bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão o quê? Fartos, atendidos, abençoados. Então são 2 versículos que eu quero ensinar. Amém, Jesus? Primeiro nós vamos entrar na questão de ser manso. Quem aqui é manso? Levanta a mão. Tem gente que não levantou e tem gente que até demorou de levantar. Você sabe o que é isso, né? Quem que é manso, gente? Quem se acha uma pessoa mansa? Tem gente que não levantou a mão ainda, então acho que eu estou entendendo. Não entendi. Eu entendi.
Pastor, eu não vou levantar a mão, porque eu não me sinto uma pessoa mansa. Mas vou perguntar de novo, né? Quem é manso? Nós vamos entrar aqui nessa palavra, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é ser manso. Você sabe que Moisés, ele foi um homem muito manso, mais do que todos os homens na face da terra. Imagina você pegar um homem mais manso, mais manso que você. Amém? Quem aqui é manso? As mãos estão diminuindo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo não, irmão. Mas, bom, é mais manso que você que levantou a mão. Imagine pegar um homem mais manso. Mas o homem mais manso que houve na terra, diz a palavra, esse homem, ele se irritou. E essa irritação que ele teve, fez ele perder o quê? A bênção, a terra prometida. Eu vou ler em duas versões, o versículo 32 e o 33. Aqui pode deixar, tá? Não tira não. Domingo passado o pessoal tirou, deixa aí. Eu vou orar primeiro, depois a gente abençoa, tá bom? Vamos entrar na palavra. Salmo 106, 32. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal, quem? A Moisés, por causa deles. Olha isso. Então Moisés, que era um homem muito manso, mais do que todos os homens na terra, a palavra de Deus fala que o povo começou a reclamar, fazer contenda, porque eles queriam água. E Deus queria dar água tanto para os homens, tanto para o povo, como para os animais. E diz a palavra de Deus que eles fizeram uma contenda, começaram a contender, a brigar, a insultar Moisés, a falar mal de Deus. E diz a palavra de Deus que Moisés procedeu mal. Não porque Moisés era mau. Moisés era o que mesmo? Manso. Mas Moisés deixou de ser manso por causa de quem? Deles. Então, normalmente, a nossa calma, né? A nossa tranquilidade, ela acaba por causa de alguém. Não é assim? Não é assim? Aí você fala, pastor, a culpa não é minha. Me provocaram. Tá. Mas quem vai perder é você. Quem perde é você. Olha o versículo 33. Porque irritaram o seu espírito. Olha só. O homem mais manso, igual eu e você, eu não ouvi um amém. Nem se for pela fé, né, irmão? Vamos lá. Ó, o homem mais manso de toda a terra, como eu e você, está melhorando. Então vamos assumir pela fé. Um homem mais manso como eu e você conseguiu irritar o homem. A Bíblia fala, porque esse povo, porque irritaram o seu espírito, de modo, ou de tal maneira, que falou imprudentemente com seus lábios. Moisés começou a ser pior do que eles. Se eles falaram coisas que irritaram não só Moisés, mas irritaram Deus também, Moisés foi lá e caprichou. Você tem que tomar muito cuidado, e eu sempre falo isso para as pessoas, irmão. Você tem que tomar um cuidado para que ninguém consiga ter um controle sobre você. Quem tem que ter controle é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu sempre falo, você não vai conseguir mudar o que a pessoa pensa. Você não vai conseguir mudar o que a pessoa fala. Você não vai conseguir mudar o que a pessoa faz, você muda você. E às vezes a gente sofre muito querendo mudar o jeito de uma pessoa, né? Porque, pastor, eu não aguento o jeito dessa pessoa. Não é assim? Você vê que já está ficando com raiva, né? Né? Já falha até a voz. O que é mais fácil, você mudar os outros ou mudar você? Muda você. Porque se você não passar a mudar você, você vai perder muita bênção. Talvez muita coisa na sua vida você perdeu porque você, não foi nem por causa de você, mas porque você se irritou. Você perdeu a sua paz. Você acabou não fazendo a vontade de Deus porque alguém, a maneira de alguém, a atitude de alguém, aquilo que a pessoa fala,
mexeu com você. Agora vamos ler na linguagem de hoje, esses 2 versículos. Porque na linguagem de hoje o negócio é caprichado. E diz assim, depois, é o mesmo versículo, só estou lendo na outra versão. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse como? Irado. Quer dizer, isso já começou a irar a Deus. Ok? Deus não gostou. E quem sofreu por causa disso foi quem? A culpa foi do Moisés? Não. A culpa de ter criado aquela situação foi de quem? Foi do povo. Deus também não gostou. Deus ficou irado. Deus não aprovou aquela conduta. Mas quem pagou por isso foi Moisés. E por que Moisés pagou por isso? Olha o versículo 33. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele, Moisés, disse coisas que não devia. Você viu o que aconteceu? Deus havia aprovado o que o povo fez? Não. Mas Moisés ficou tão bravo com a atitude daquele povo. Moisés não concordou. Como que pode? E quantas vezes você não fica assim? Fulano está na igreja. Tá na igreja. Você viu o que o fulano fez? Tá, o fulano fez. Só que você não pode ficar irritado pela atitude dele, pela atitude dela. Ora pela pessoa. Amém? Agora, você trazer essa ira para dentro de você, quem vai sofrer por causa disso é você. Já aconteceu já da pessoa fazer o errado e quem passar de ruim é você? Já aconteceu? Então, quero te informar que vai continuar. Isso não é novidade, irmão. Mas você tem que tomar um cuidado para que você não permita que o erro dos outros se torne um prejuízo para você. Porque Moisés ficou tão irritado, Deus ficou irado, né? Mas Moisés ficou como? Irritado. Eu falo que existe uma diferença entre a ira e a raiva. A ira é um sentimento que você tem. A raiva é uma coisa que você coloca para fora. Deus ficou irado, não gostou, mas Deus ficou lá só observando. Aquilo mexeu com Deus? Mas mexeu com Moisés. Moisés ficou tão irritado que aquilo lá colocou para fora. Pastor, tem que ficar guardando? Não estou falando que você tem que guardar. Eu estou falando que você não pode permitir que as atitudes dos outros mexam com você. Porque quem fez é o outro. Uma coisa que eu falo para as pessoas, você tem que aprender a se doutrinar. Doutrina não é Deus que doutrina eu. Sou eu que me doutrino. Deus me ensina. A palavra está aqui, eu tenho que pegar essa doutrina e implantar aonde? Na minha vida, no meu dia a dia. Deus não vai fazer isso, ou vai? Não, isso é você. Você aprende e depende de você. Você tem livre-arbítrio. Você vai ouvir e vai colocar em prática ou você vai viver do jeito que você quer? Moisés é um homem de Deus. Moisés é um legislador. Moisés é um homem que trazia a lei de Deus para o povo, defendia o povo, lutava pelo povo, mas ele tinha que obedecer a Deus. Mas o Moisés, no momento de chateação, de ira, ele era o que mesmo? Manso. E um homem como Moisés, ele tinha tudo para ter de tudo aqui nesse mundo, o melhor dessa terra, para ser o homem mais abençoado. E por que o senhor está trazendo isso aqui, irmão? Talvez você não é feliz na sua vida, porque você vê que você não tem sucesso naquilo que você faz, naquilo que você empenha. Pastor, por que eu não tenho sucesso? É simples. Você não é manso. Porque para você herdar as coisas nesta terra, você precisa aprender a ser o quê? Manso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não, eu estou fazendo isso porque eu sei que irrita ela, mas vamos praticar já a coisa. Coisa boa é isso, a gente tem que colocar em prática, né, irmão?
Ai, eu detesto esse negócio, pastor. Esse negócio toda hora fica, olha para o amiguinho do lado. Vamos lá, olha para o amiguinho do lado. E se ele não olhar, cutuca ele, que aí vamos ver que você está bem. Você está ouvindo. Cutuca ele, fala, olha para mim, o pastor mandou. Fala assim, seja manso. Se acalme. Pastor, fizeram cara feia para mim. Então, ó, já coloca nas orações. Ó, presta atenção. Hoje eu estou demais, né, irmão? Acho que foi um monte. Ó. Então Moisés era um homem manso. Feliz, um manso, porque eles herdarão o quê? A terra, o que tem na terra. E talvez você não está conseguindo ser uma pessoa bem-sucedida. Verifica por que você não é feliz nesta área. Porque o diabo, ele sabe qual o caminho de impedir de você ser uma pessoa abençoada, porque Moisés perdeu uma grande bênção. Porque não foi ele que fez nada errado, mas ele ficou irritado pelos erros de quem? Dos outros. Pastor, eu fico irritado mesmo. Pastor, eu fico chateado. Como que pode? Você viu aquilo lá? Vi. Foi você que fez? Não, foi quem? Foi. Então não fique irritado. Você não vai conseguir mudar, irmão, os outros. Quem que convence a pessoa? É o Espírito Santo, irmão. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Eu falei que eu aprendi a me doutrinar. Então aprenda uma coisa, a opinião de uma pessoa não é a opinião de todos. Porque às vezes você se irrita porque alguém tem uma opinião diferente da sua, tá? É a opinião dela. Mas a opinião daquela pessoa não é a opinião de todos. Aí eu volto a dizer, quantas vezes você ficou triste por causa de uma pessoa? É ou não é? Você ficou chateado por causa de uma pessoa. Você não dorme, você não come, você não vive, você não se alegra por causa de uma pessoa. Lembra da frase? Essa frase é minha, viu? Papai do céu que me deu. Amém? Se um não gosta, 1000 gostam. Irmão, se um não gosta, tem 1000 que gosta. Eu gostei de uma menininha que apareceu na internet e falou assim, você sabia que tem gente falando de você pelas costas? Bem de você? Porque a gente só acha que tem gente só falando mal. Irmão, tem muita gente falando bem de você. Tem muita gente te elogiando e você não sabe. Tem muita gente alegre por causa de você. Então para de ficar perdendo a bênção por causa da atitude dos outros. Digo amém. Foi você que fez. Foi você que falou. Foi você que agiu. Mas isso me deixa irritado. Quem convence é quem? Porque você vai se desgastar tentando mudar as pessoas. Fala, Deus, muda a mim. Não deixe mais que isso atinja a mim. Amém? Não permita mais que a atitude dessa pessoa irrite a mim. Amém? Ou mais, todavia, porém, Senhor, Espírito Santo, trabalha no coração desta pessoa, mostra essa conduta, ajuda ela a mudar. Amém? Mas a primeira pessoa que você tem que pedir para Deus blindar é você, o seu coração. Quem está entendendo essa palavra? Vamos ler esse versículo 33, porque eu gostei, é forte, né? Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Vai saber o que Moisés falou. Mas Moisés não era manso? Era, mas deixou ele irritado. Porque quando a gente está irritado, a gente acaba não querendo ouvir a voz de Deus. Quando a gente está irritado, nós desprezamos até o que Deus fala. Quando nós estamos irritados, saímos do Espírito e permitimos que o diabo vá lá e use até a nossa boca. Então essa atitude que Moisés tomou foi péssima. Foi ele que fez? Vamos ler o 32 para a gente entender? Depois nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso? Moisés. Ele não fez nada. Moisés fez alguma coisa errada?
Não, vou te explicar o que aconteceu nesse dia. Porque aqui está falando de Salmos, né? E esses Salmos contam a história de Moisés. Mas, se eu não me engano, foi em Números que a Bíblia fala, não precisa colocar não. Lá em Números 20, depois você lê na sua casa. A Bíblia fala que o povo começou a contender contra Moisés, porque faltou água. E já não era a primeira vez. Teve uma primeira vez que o povo começou a contender, porque não havia água, e o povo começou a murmurar. O que Moisés fez? Moisés foi clamar ao Senhor. Então, uma lição para nós. E não precisa reclamar, irmão. É só você orar. Em vez de você ficar reclamando, faz oração. Então, o povo preferiu reclamar, murmurar, do que orar. O povo reclamou, o povo murmurou, Moisés fez diferente. Moisés foi lá e fez uma oração. E o que Deus fez? Falou, Moisés, pega a vara, dá um tuc na rocha, que ela vai te dar água. Foi a primeira vez. Mas dá para perceber que essa segunda vez foi algo que iniciou dessa primeira. Porque o povo já fez pela segunda o quê? Nessa primeira vez Moisés falou com Deus. Deus falou, Moisés, calma, Moisés, calma. Moisés, pega a vara que eu te dei, dá um tuque na rocha, que ela vai te dar água. E Moisés fez e a água veio. Problema? Resolvido. Que tem gente, irmão, que não sabe resolver as coisas, só sabe reclamar. Só sabe brigar. Moisés foi lá e soube clamar. Então, isso é um ensinamento para nós. Aí teve essa segunda vez. E o povo começou a contender contra Moisés. A Bíblia fala que Moisés colocou-se o seu rosto no pó, na entrada do templo. Quer dizer, ele foi até a presença de Deus novamente. Você viu o que ele fez? Teve contenda, teve algo que, começou a ter contenda, começou a ter rebeldia, começou a ter desobediência. Moisés foi lá, colocou o rosto em terra, e eu acho tremendo isso, e a glória do Senhor lhes apareceu. A glória de Deus apareceu. A gente precisa aprender o que é a glória de Deus. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. O que é a glória de Deus? Você sabe o que é a glória de Deus? E a Bíblia fala que a glória de Deus apareceu para Moisés. E Deus falou com Moisés, Moisés, junta a congregação. Deus falou com Moisés? Junta a congregação. Pega a vara, fala com a rocha. Pronto. Moisés saiu da presença do Senhor, onde havia glória. Moisés fez o quê? Ajuntou a congregação. Pegou o quê? A vara e falou com o povo. Não, ele falou com o povo. Falou com o povo, gente. Gente, muda a Bíblia não. Ele fez errado mesmo. Vou te explicar por quê. Já tinha acontecido a primeira e parece que aquele assunto não tinha sido o quê? Resolvido. Ele ainda estava meio chateado com aquilo. Esse que é o problema nosso. Ele não tinha resolvido aquela situação com Deus. Aquele povo chateou ele e ficou. Teve um dia que esse povo me chateou. E eles fizeram o quê? De novo. Quando aconteceu de novo, Moisés já juntou a primeira com a. Ele já ficou meio bravo. De novo. De novo esse pessoal fazendo isso. De novo esse pessoal fazendo isso. E aí Moisés foi falar com Deus, como era de costume. Só que a Bíblia fala, Deus falou, Moisés, junta a congregação, pega a vara, fala com a rocha. Ele juntou a congregação, pegou a vara e falou com a congregação. Deus mandou ele falar com alguém? Não. Porque Deus já sabia. Deus conhece a gente, por isso que Deus instrui a gente a fazer daquele jeito. Moisés, não fala com ninguém. Não discute com ninguém. Amém?
Não precisa discutir, Moisés, esqueça esse pessoal, Moisés. Não discute com eles. Deixa eles. Vai fazer o que eu te mandei. Mas ele estava como? Tão irritado. Por isso que Salmo fala, Moisés ficou tão irritado que ele falou coisas que não... Pronto, foi por causa disso. Quando ele juntou a congregação, pegou a vara, irmão, quando ele viu aquele povo, que aquele povo ainda continuava pirraçando ele. Imagine Moisés olhando para um fazia assim. Você sabe o que é cara de paisagem, né? Um fazia assim. E Moisés olhou para um lado, aí tinha outro pirraçando, dizendo assim. Aquilo que aconteceu dentro dele? Moisés manso ficou como? Irritado. E ele disse assim, povo, poderia Deus dar água para vocês? Só que ele não falou desse jeito, né? Ele falou como? Irado, irritado. Então Moisés saiu do espírito e entrou onde? Na carne. Ele estourou, ficou bravo. Ele começou a falar coisas que não deviam. Deus mandou ele falar aquilo. Deus mandou ele bater na rocha ou falar com a rocha? Ele até esqueceu que Deus mandou. Ele pegou a vara e deu umas 2 batidas na rocha. Foi por causa disso. Foi por causa disso que depois Deus levou Moisés no monte e disse, Moisés, está vendo a terra prometida? Ele falou, nossa Senhora. Falou, pois bem, você vai ver, mas não vai entrar. Porque você errou lá na terra de Meribá. Moisés não conseguiu herdar, ele tinha tanta vontade de ter aquilo. Era um sonho dele. Ele queria partir, mas ele queria partir realizado, ele queria entrar naquela terra prometida. Diga amém. Então abra os seus olhos, porque se Deus não permitiu Moisés conquistar aquilo, também não vai deixar você também não. Quem está entendendo? Porque talvez você quer conquistar, pastor, eu estou orando para isso, pastor, eu estou clamando para tal coisa acontecer. Vai acontecer? Depende. Depende. Depende se você vai se manter manso e não vai falar besteira porque alguém foi lá e te irritou. Quem está entendendo? Talvez essa palavra chegou na hora certa, porque pastor, porque amanhã eu já estava me preparando já. Amanhã é dia de voltar a trabalhar, viu, pastor? Eu já falei para Deus, Deus, não me dá força, porque se o Senhor me der força, Senhor, eu vou pegar um cabelo daquela mocreia, tacar na parede, está amarrado, Senhor. Eu sou crente, eu sou evangélica. Né? Tem gente que está orando, né? Para não sair do espírito. Né, irmãos? Então você tem que tomar cuidado, porque quem vai perder isso? Quem vai perder a benção? Quem está com um projeto aí de comprar algo aí? Pelo amor de Jesus, se acalma. Tu se acalma, porque vai dar problema. Vai dar errado, viu? Quem está entendendo? Não vai dar certo, não. Quem quer que as coisas melhorem lá na sua empresa, onde você trabalha, pastor, eu estou querendo. Quem está querendo? Tem gente que nem querendo está mais. Está irritado, só porque eu preguei. Se perdeu a vontade só porque eu estou pregando isso. Quem está querendo que a coisa melhore? Se contenha. Moisés não perdeu a salvação. Porque a Bíblia fala que ele apareceu na transfiguração, não foi? Moisés estava lá, apareceu. Então, quando a pessoa não tem mansidão, talvez isso não vai tirar o seu direito da salvação, mas não vai deixar você ser abençoado. Não, pastor, não vai. Vamos ver o que diz Provérbios? Provérbios capítulo 27, versículo 4. Vamos ver o que diz a palavra. Provérbios 27, 4. Cruel é o quê? É o furor. E impetuosa o quê? A ira. Mas quem parará perante a inveja? Coloca na NBV. Olha o que diz aí o texto. O ódio é o quê?
O ódio é cruel. E a fúria, destruidora. Mas a inveja é mais perigosa ainda. Eu li isso ontem, eu falei, meu Deus. A palavra de Deus fala que o ódio é cruel. Eu falei, puxa vida. O ódio é como se fosse uma ira. Uma coisa impetuosa. Mas tem gente que quando ela tem ódio, o ódio é cruel. Faz coisas que não agrada a Deus. Mas por mais que a pessoa tenha ódio, ela tenha raiva, mas logo depois ela pode se acalmar, não pode? Pode ou não pode? Pode. Tem gente que está com raiva, a coisa impetuosa leva a pessoa a fazer coisa que não deve, mas depois ela se acalma. Por isso que a Bíblia fala, o ódio é cruel, a fúria, o que ela é? Destruidora. O ódio faz coisas erradas, ruins, a fúria pode destruir. Então, eu trato o seguinte, a raiva, que é uma coisa impetuosa, que é uma coisa terrível, mas a pessoa pode estar com raiva, ela pode estar com ódio, mas daqui a pouco ela se acalma, ela se tranquiliza, ela coloca a cabeça no lugar. Aí a Bíblia fala da fúria. A fúria, ela pode ser uma coisa que pode até matar. Pode ou não pode? A pessoa quando está furiosa, ela pode matar uma pessoa? Pode, mas logo depois ela está lá, chorando no velório da pessoa. Que falsidade, não, às vezes a pessoa está arrependida mesmo. O que eu fiz? Perdi minha cabeça. E a pessoa pode depois até chorar lá no túmulo. O que eu fiz? Foi eu que fiz, estou arrependido. Pode ou não pode? Mas a Bíblia fala que entre esses dois, a raiva e a fúria, a coisa mais perigosa que existe é a inveja. Como que pode isso? Me fala. Se alguém me contasse, talvez eu nem ia acreditar. Como que pode? Porque a gente trata a inveja como uma coisa assim tão simples, né? Não é... Qual que é o problema, né? A Bíblia fala que isso é mais perigoso do que a raiva que alguém está sentindo, do que a fúria que alguém está tendo no coração. A inveja é pior do que elas. Porque a inveja é um sentimento que a pessoa alimenta dentro dela, porque existe a diferença. O que é inveja, pastor? Fulano está com inveja de mim. Não, isso é cobiça. Então existe uma diferença entre cobiça e inveja. Cobiçar é você desejar o que a pessoa tem, não é isso? E o que é inveja? Inveja é a pessoa que está se sentindo triste porque você está bem. Eu vi uma pessoa falando, não é uma verdade. O que é inveja? A inveja é aquela pessoa que consegue matar uma pessoa e ainda ficar triste porque alguém elogiou o morto. A pessoa morreu, a pessoa não está mais, mas vai alguém elogiar o morto. O quê? Ele vai ficar chateado. Isso é inveja. E a Bíblia fala que a inveja é a coisa mais perigosa aqui. É mais perigosa que a raiva? É mais perigosa que a fúria? Irmão, que tem de gente que torce para que as coisas que você faz não dá certo, você não tem noção. Mas você precisa aprender uma coisa, a inveja não é sua. Quem está alimentando a inveja são eles, não é você. Porque se você não se conduzir como uma pessoa mansa, quem vai perder tudo isso é você. As pessoas vão fazer coisas erradas e quem vai pagar por isso vai ser igual você e Moisés. Então o que a Bíblia fala? A inveja é mais perigosa. Fala para Deus, Senhor, me livra da inveja. Senhor, me guarda no seu pavilhão da contenda das línguas. No Salmo 31, deixa eu falar rapidinho, porque eu consigo falar esse versículo para você, é importante. Lá no Salmo 31, olha só que coisa tremenda que diz o Salmo 31. Eu faço orações sobre esse versículo aqui. Salmo 31. (31, 20). Irmão, quase sempre eu oro esse versículo. Aqui diz assim: tu os esconderás no secreto da tua presença. E Deus vai me esconder do que mesmo?
Vocês estão com raiva, gente? Gente, mansidão, gente. Deus vai me esconder no secreto da tua presença do que mesmo? Das intrigas dos homens. E tem mais. Ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda do quê? Irmão, se você crê que eu sou seu pastor, eu vou te orientar numa coisa. Comece a fazer essa oração do Salmo 31, 20. Senhor, me esconda das contendas dos homens. Porque as pessoas fazem contendas, sempre quer colocar você. Você às vezes não está nem sabendo e quando vai ver, você vê que o seu nome está envolvido no negócio. Eu não fiz nada, fulano me colocou na contenda, o que eu fiz? Nem estou sabendo de nada. Isso é uma coisa do diabo. Que se você não começar a orar, o diabo sempre vai colocar você em situações difíceis, usando pessoas para isso. Começa a orar a Deus. Salmo 31, 20. Senhor, me esconda da contenda dos homens. Me livra, Senhor. Não deixa eu cair nessas ciladas do diabo. Senhor, me oculta. Faz com que eles nem me enxerguem da contenda das línguas. Desse disse-me disse. Desses falatórios. Senhor Deus, me preserva. Começa a fazer a oração do Salmo 31, versículo 20. Você precisa fazer isso. Para quê? Para você ter paz. Para que o diabo não consiga lhe atingir. Para que o demônio nenhum faça com que você venha perder sua mansidão, sua tranquilidade, sua paz de espírito. Diga glória a Deus. Não vai conseguir. Mas cuidado, hein? Cuidado com a inveja. A ira é ruim, a fúria é terrível, mas a inveja é a pior de todas. Para terminar, olha só o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Moisés, ele permitiu que isso acontecesse com ele. Eu não sei se colocaram as versões que eu coloquei no estudo. Ele diz assim, não te apresses, Eclesiastes 7:9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio de quem? Irmão, não seja tolo, não seja bobo. Porque a Bíblia fala que tem gente que rapidamente se ira. Está igual aquela bomba, né? Riscou, está explodindo. Cuidado, hein? Se você está sendo assim, pastor, eu estou explodindo fácil, eu estou me irritando fácil, eu estou me chateando fácil, o diabo já conhece o caminho já para te destruir. Porque a pessoa que não é mansa, ela não pode herdar nenhuma bênção da terra. Ela não vai ser abençoada. Por isso que as coisas não estão acontecendo com você. Porque talvez, além de você se irar, você está se irando fácil. E a Bíblia fala, não se apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Posso ler em outras versões? Eu posso ler? Vocês não vão ficar com raiva? Está funcionando a palavra, né? Vamos ler nas outras versões? Vai lá, Eclesiastes 7:9, olha lá. Não sejais fácil em irritar-se interiormente. Você viu isso aqui? Você viu onde a ira se abriga? É aonde? Aqui dentro. Então a Bíblia fala, não sejais fácil em irritar-se interiormente. A irritação se aloja no peito do insensato. Aquele que não tem juízo, aquele que não tem temor, ele guarda a ira, a irritação dentro dele. Mas quem tem temor de se estar amarrado em demônio, não vai entrar no meu coração, não. Meu coração é dominado, controlado pelo Espírito Santo. Tem outra versão. Eclesiastes 7:9. Olha lá. King James. Não permitas que a irritação... Eu comecei a falar, tem gente que ficou irritada agora. Vamos lá, gente. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração de quem? Dos insensatos. Para terminar, Salmos 37:8. Essa é a orientação do Pai para nós. Não deixa isso te atrapalhar, irmão. Lembra de Moisés? Moisés não fez nada, mas ele deixou que as atitudes dos outros irritassem ele. E normalmente é assim, né?
Você não se irrita por você, mas sempre tem alguma coisa ou alguém que acaba te irritando. Não deixa isso te atrapalhar, vai roubar a tua bênção. O que é a orientação de Deus? Deixa o quê? Deixa a ira. Abandona o quê? Não te indignes para fazer o mal. Não fique indignado, porque a pessoa que está indignada, irritada, ela acaba fazendo o que é errado. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Isso, coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma. Nós precisamos desta paz, Jesus. Não é porque tudo do controle vai bem. Nós precisamos que Teu Espírito Santo nos controle. Essa paz, a Tua paz que sinto em minha alma. É porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Só olha o Teu amor, o Seu amor. Não me guio por vista. Alegre, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Só olha o Teu amor, Seu grande amor. Me guio por vista. Alegre estou. Essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Só olha o Seu amor, grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Só olha o Seu amor, Seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Espírito Santo, e nós nos colocamos perante o Senhor, meu Pai, nesta manhã. O recado do Teu Espírito Santo dos céus foi entregue. Moisés não deveria ter ficado irritado. A única coisa, meu Deus, era ele ter obedecido e entregar a água que o Senhor pediu para entregar para o povo. Se eles iam se comportar como povo ou como animais, isso era uma decisão deles. Mas Moisés se deixou levar, meu Deus, pelas atitudes daquele povo. Deixou Moisés tão irritado que Moisés chegou ao ponto de falar coisas que ele não devia falar. Meu Pai, não permita que isso venha controlar a nossa vida. Que esta pessoa, meu Pai, não dê o lugar para Satanás, porque é isso que Satanás deseja. Encontrar, meu Pai, autorização, autoridade para entrar, meu Pai, na nossa vida, trazer contendas, trazer, meu Pai, contenda das línguas, fofocas, difamações, frases e palavras que nós nem mesmo nós falamos, mas o diabo usa situações, pessoas para causar, meu Pai, ódio, raiva, irritação. Mas nós queremos, meu Pai, que o Senhor venha nos preservar no secreto da Tua presença. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nos guardar da contenda dos homens, que o Senhor venha nos ocultar da contenda das línguas. Meu Pai, não permita que tais coisas venham nos atingir. Talvez é isso que tem acontecido constantemente com esta pessoa, Pai. Pessoas que estão bem,
E de repente o diabo cria situações, levanta pessoas, faz com que pessoas, meu Pai, levantem acusações, e muitas vezes, meu Pai, começa a levantar, meu Deus, afrontas, começa a usar pessoas para querer atingir esta pessoa, fazendo com que pessoas venham tomar atitudes para que essa pessoa se irrite. E quantas vezes ela já não perdeu a tua bênção por causa disso? Porque a partir daquele momento essa pessoa já não conseguiu mais ouvir a tua voz, seguir a tua orientação, devido à irritação que Satanás assim a trouxe. Fala para Deus: Senhor, me guarda. Diga: Espírito Santo, eu te peço, não me deixe mais cair. Eu oro para que o Senhor me dê a tua paz. A tua palavra declara que seja a paz o árbitro no meu coração, o juiz. Pai, eu quero decidir tudo em paz. E se não há paz, então não me deixe, meu Pai, tomar nenhuma decisão, muito menos falar com ninguém. Diga: guarda o meu coração, me ensina a guardá-lo também, pois eu te dou glória. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. Pode sentar. Pastor, por que você não continua orando? Porque não é oração. Não é oração que a gente precisa, a gente está precisando de prática. Diga amém. Não adianta aqui orar. Você já aprendeu, não já? É orando? Não, é prática. Você entendeu essa palavra? Os mansos, felizes os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra, herdarão a bênção. Então tome cuidado, especialmente você que está num propósito aí de conquistar alguma coisa. Você que tem projetos de alguma coisa dar certo. Se você não se manter, você vai perder a bênção. Moisés perdeu. Por quê? Porque ele se irritou. E ele não fez nada de errado, mas ele permitiu que os erros dos outros mexessem com ele. Aí você viu que tem outra parte, né? Eu falei de 2 versículos hoje. Eu falei sobre aquele que tem fome e sede de justiça. Eu vou explicar para você como que funciona a justiça. Quando você pede justiça, lembre-se que a justiça vai começar por você. Ok? Porque é impossível Deus fazer justiça sem que primeiro isso passe por quem? Por você. Então, às vezes, a gente quer justiça, né? Eu até falo, tem gente, Senhor, faz justiça, ainda dá aquele soquinho assim, né? A justiça vai começar por você. Você quer justiça? Você quer a justiça? Vai começar por você. Lembre-se disso, amém? Tem gente que às vezes pede as coisas para Deus e não sabe o que está pedindo. Se você quer justiça, a justiça vai começar por você. Vai passar primeiro por você. E se a justiça começar por você, é bom ou é ruim? Não sei. Só quem pode falar isso é você. Né? Ai, meu Deus, a justiça? É a justiça. Ok? E como que a justiça funciona, pastor? É simples. É só você ler Provérbios, capítulo 12, versículo 17. É assim que funciona a justiça. O que diz a verdade manifesta a justiça. Irmão, a justiça não funciona com mentira. Para de mentir. Para de ficar inventando coisa. Para de falar coisa que você não sabe. Porque às vezes a pessoa quer uma justiça, ela tá trazendo uma coisa que ela nem sabe. Não, porque eu imagino. Eu sou aquela pessoa que, sabe, assim, só porque eu estou vendo. A justiça não funciona assim. A justiça funciona com provas. Amém? E se realmente pegar o que você está falando, levar na justiça, cuidado que a justiça pode voltar contra você. Às vezes você está condenando alguém, quem vai ser condenado é você.
Você quer justiça? A Bíblia fala, quem fala a verdade manifesta a justiça. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Não. Vamos ler na linguagem de hoje. É na linguagem de hoje que é bom. Vocês estão irritados, gente? Parece. Vamos lá. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Se você quer, pastor, eu gostaria que Deus fizesse justiça. A justiça só opera com a verdade. Então, na hora que você fala a verdade, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Talvez a justiça ainda não operou, porque ainda não tem verdade. Porque o dia que tiver verdade, Deus vai fazer justiça. E não tem verdade, irmão. Fala a verdade. Tem gente que sempre quer acrescentar alguma coisinha, né? É ou não é? Sempre quer acrescentar alguma coisinha. Aqui, viu? Tem advogados. É impossível a justiça ser feita se a pessoa mente. É ou não é? Não adianta mentir. Não adianta você ficar inventando história. Tem gente que fica inventando, não, por quê? Por quê? E a prova, cadê? É ruim quando a pessoa tem prova, né? Aí é ruim, né? Você vê aí, perdeu. Aqui. Então a falância, a falácia, isso não funciona, irmão. Nem diante de Deus. Você quer justiça? Fale a verdade. Errou. Pastor, olha, a situação que ocorreu foi culpa minha. Então fala a verdade. Chega diante de Deus e fala, Deus, eu errei. Eu fiz o que não era para fazer. Eu deveria prestar conta, eu deveria falar a verdade. Eu deveria ter me conduzido corretamente. Fale a verdade. Fale a verdade. Porque Deus até hoje não fez justiça por causa disso. Se alguém te condenou, se alguém está te condenando, porque faltou a verdade. Porque o dia que tiver a verdade, acaba. Está entendendo? Simples assim. Simples assim. Mostra a verdade. Isso em qualquer área da sua vida. Irmão, onde não tem verdade, não tem justiça. Fala com Deus. Você errou. É melhor você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu errei, eu falhei. Se você ler Jó, capítulo 22, versículo 30, é a melhor maneira de uma pessoa ter a justiça de Deus. Ele o salvará. Coloca na versão isso. E livrará até o que não é inocente. Você viu isso? Pastor, Deus pode livrar uma pessoa que não é inocente? Ela tem culpa lá no cartório, hein, pastor? Mas Deus pode fazer justiça? Pode, por causa da verdade dela. Então é mais fácil, em vez de você ficar acusando os outros, não, porque Deus, eu errei. Eu errei. Eu me comportei mal. Eu agi de forma errada, Senhor. Porque a justiça vai começar por quem? Por você. Então a melhor maneira de você ter a justiça é chegar diante de Deus e falar a verdade. Chega diante de Deus e fala, Deus, eu não sou inocente. Você viu o caminho que eu estou colocando você? É o melhor caminho. Por isso que eu estou lhe instruindo. Por quê? Porque isso não vai funcionar para você. Nunca, nem hoje, nem amanhã. Se você que tem uma causa, pastor, eu gostaria que Deus julgasse a minha causa. Eu não quero que condene ninguém, mas eu quero que prove a minha inocência. Eu quero que prove que eu tenho direito, é meu direito. Amém? Justiça não é vingança. Amém? Justiça é justiça. Só isso. Eu só quero o que é meu. Só quero o que é direito é meu. Diga amém. Você quer isso? Lembre-se, estou repetindo 3 vezes já, hein? Ou 4, não sei. Irmão, a justiça, quando você pede justiça, a justiça começa com você. Então chega diante de Deus e fala, Deus, eu tenho culpa no negócio também. E a tua palavra diz que o Senhor livrará até o que não é inocente. Senhor, eu tenho culpa no cartório. Eu fiz o que estava errado. Eu gostaria que o Senhor cumprisse a tua palavra. Me livra disso. Porque às vezes a culpa é toda da pessoa. Pastor, o que eu fiz? A culpa é minha.
Eu que entrei nessa situação, o que eu faço? Ora a Deus. Porque Deus pode livrar até o que não é inocente. Talvez a culpa é sua mesmo. De tudo que está acontecendo. Mas Deus pode ser justo. Deus pode fazer justiça. Deus pode, Ele é seu advogado, Ele pode dar, por causa da sua verdade, por causa da sua sinceridade, Deus pode trazer o livramento para você. Quem crê nessa palavra? Por isso que Ele diz assim, ó, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das suas mãos. Quando a pessoa, ela se limpa. É quando a pessoa vai lá e diz, ó, estou limpando as minhas mãos, eu estou me purificando, estou tirando a sujeira, eu errei. Pronto. Então, quando a pessoa purifica, ela confessa os seus erros, reconhece suas falhas, mesmo que você seja culpado, Deus pode lhe dar o livramento. Quem entendeu essa palavra? No próximo domingo, dia 30, vai ser o dia em que nós vamos pedir a Deus a justiça. Eu poderia cometer um erro e levar você a errar se eu não explicasse o que é justiça para você. Se eu explicar de novo, você vai ficar irritado? A justiça começa por quem? Então seja honesto com Deus. Porque quando a verdade é dita, a justiça é feita. Fala assim, seja sincero, Deus, eu errei. Amém? Eu errei. Eu fiz da maneira mais errada possível. Eu errei. Pronto. Só porque você falou a verdade, Deus vai fazer justiça. Mas não fique inventando coisa para Deus, não, porque Deus não vai fazer justiça. Deus só faz justiça com a verdade. Mas, bom, já expliquei para você. O que eu vou fazer agora? Essa semana, quem aqui tem causa na justiça? Pronto. Não quero nem saber quanto tempo tem, irmão. Porque tem gente que gosta de colocar limite. É, pastor, mas isso aqui, o problema é o seguinte, o meu já faz 20 anos. O meu está em Brasília. Podia estar em qualquer lugar, irmão. O Deus de toda a terra não faz justiça? Para aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Pastor, como que Deus faz justiça? Você tem que aprender a não só falar a verdade, mas a clamar a Ele de dia. Então você tem que entrar nessa semana em clamor a Deus, fazer um propósito de oração. Apresentar a Deus qual é a sua causa. Quem está entendendo? Senhor, desperta aquele advogado, desperta a advogada, mostra para ele o caminho, para que eu tenha o direito àquilo que é meu. Quem está entendendo? Quem aqui tem causa na justiça? Deixa eu ver. Amém. Pastor, o que é causa? O que é justiça? A justiça é quando você tem um direito e aquele direito não chega a você. Você tem direito à cura, você tem direito a uma família feliz, você tem direito a ser feliz. Você tem direito de ser próspero, porque é um direito que Deus deu. A Bíblia fala que Deus se fez pobre para que a gente se tornasse o quê? É um direito seu. Da prosperidade, de ter saúde e de ser bem-sucedido. Quem entendeu essa palavra? Eu vou entregar para todo mundo. Eu quero que todo mundo pegue. Você vai fazer oração com envelope. Se você vai decidir, se você vai deixar ou levar, é uma decisão sua. Mas o direito de justiça vai chegar na sua mão. Ok? Entrega lá, filhos. Não guarda não, nós vamos fazer oração. Tem gente que precisa de justiça. Nem vou perguntar se você precisa de justiça. Se você fala para mim que você não precisa de justiça, é a mesma coisa que você fala para si, pastor, eu não preciso de Deus, eu resolvo tudo sozinho. Eu não preciso que Deus interfira em nada. Deus sabe quem eu sou. Eu sei resolver as coisas. Então é melhor você então realmente nem pegar, porque isso aí você já sabe resolver tudo, você está acima da lei, você é a lei, né? Então não precisa. Você viu o que está escrito aí no propósito? Irmão, cuidado para você não errar, hein? Eu te ensinei para você não errar. Quando você pede justiça, a justiça começa por quem? Ok. Se você dever, então é melhor você chegar para Deus e falar, Deus, eu devo. Eu estou devendo. Eu tenho culpa. Mas eu estou confessando ao Senhor, reconhecendo a minha culpa. Pronto. Quando você fala a verdade,
Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Está na sua mão aí? Coloque esse próprio. Chegou para todo mundo? Obreiros ser entregaram para todos? Ai, pastor, mas tem gente que não quis. Não, bom. Eu aprendi uma coisa aqui com Moisés. Moisés, a única coisa que Moisés tinha que fazer era entregar água para o povo. Ele não precisa discutir com ninguém, não precisa falar com ninguém. Como o povo ia agir era uma coisa deles. É uma decisão deles. Moisés tinha que fazer a coisa certa. Coloca assim no seu coração. Deixa eu orar com você, Pai. A tua palavra diz em Epístola de Pedro que nós deveríamos entregar nas mãos daquele que julga justamente. O Senhor é o Deus que faz justiça, meu Pai, entre uma pessoa e outra. O Senhor é o Deus da justiça. E quando nós pedimos justiça, a justiça começa por nós. E eu oro, meu Deus, para que essa pessoa não erre quando ela for pedir justiça. Porque se ela deve alguma coisa, ela está fazendo uma oração séria agora, Jesus. E faça. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que errei e erro constantemente. Muitas vezes sem intenção. E às vezes, ou muitas vezes, com intenção, Senhor. Mas eu reconheço e diante do Senhor falo a verdade. E a tua palavra diz que quando a verdade é dita, a justiça é feita. E eu peço a ti, perdoa-me, Jesus. Mas eu preciso, além do teu perdão, que o Senhor me livre, mesmo sendo eu, não sendo inocente, das consequências que hoje estou vivendo. Mas eu creio que tu és um Deus que perdoa, um Deus perdoador. Mas diga, Senhor, existem coisas na tua palavra que me dá o direito da justiça. Faz justiça por mim. Eu tenho uma causa, eu tenho um motivo desta semana de clamar a ti para que o Senhor defenda a minha causa e eu a coloque em tuas mãos. E digam todos amém. Ou você guarda ou você deixa. Se você guardar, essa semana você tem uma tarefa séria de chegar